Fala, meu querido, chegamos com mais uma questão aqui na Universidade Federal lá de Uberlândia, em Minas Gerais, e ela traz questões aqui que falam sobre corrente elétrica, as leis de Ohm e toda essa parte de eletrodinâmica. Aqui no canal a gente encontra inúmeras questões aí que falam sobre esse tema, que pode ajudar você a estudar um pouquinho mais nessa parte da física que é muito importante, né? Então, bora estudar com a gente. Se você não está inscrito aqui no canal, se inscreve lá, nos ajude cada vez mais a chegar a tanta gente que está estudando física conosco. Então, bora? Então, vamos começar falando em que a intensidade da corrente elétrica, deixa eu arrumar aqui a minha canetinha, fala que o fator é o mais importante, relevante nas sensações de consequências do choque elétrico. Então, a intensidade ela está associada a essa consequências que é a interação com o corpo humano. Isso é um tema bastante estudado aí em alguns capítulos de livro. Os estudos cuidadosos desse não nos permitiram chegar aos seguintes valores aproximados. Uma corrente de 1 miliamperes até 10 miliamperes, então vamos marcar essa informação aqui, ó, provoca apenas uma sensação de formigamento. Então aqui, tranquilo, dá para entender uma rápida pincelada naquilo que significa essa corrente de 1 miliampere até 10 miliamperes, de 10 a 20 causam sensações mais dolorosas, deixa eu puxar aqui, causam sensações mais dolorosas. Correntes de 20 até 100 miliamperes causam em geral grandes dificuldades respiratórias, tá bom? E correntes de 100 miliamperes são superiores a 100 miliamperes, são extremamente perigosas e podem causar a morte do pessoa e provocar contrações rápidas. Então, ó, por provocar contrações rápidas e irregulares do coração, esse fenômeno é denominado de fibrilação cardíaca. Correntes superiores a 200 miliamperes não causam fibrilação, porém dão origem a graves queimaduras e conduzem a paradas cardíacas. Muito bem. Então, com base nas informações anteriores, responda a situação aí abaixo. Considere a resistência elétrica do corpo humano, pode variar entre 100. Aqui tem um detalhe importante: ó, 100 colocou 100 mil e aí colocou-se a unidade Coulomb. A gente tirou essa questão aqui do livro do Ramalho. A unidade padrão que a gente utiliza para resistência é o ohms, né? Então, eu acredito que houve um erro de impressão e a gente vai corrigir aqui, colocar 100 ohms, 100 mil ohms para a corrente quando se trata, para resistência considerável aqui, né? Quando a gente tem, pode variar entre 100 mil ohms na pele seca e 1000 ohms, vamos grifar e tirar isso aqui, 100 e 1000 ohms para a pele molhada. Então, quanto menor é a resistência, mais corrente se passa. Então, isso acho que é legal você saber que pela lei de Ohm, né, a gente escreve que U é igual a R vezes I. Se de repente a gente isolar a resistência, veja que U sobre DDP constante, se eu tenho uma corrente aqui muito grande, deixa eu puxar aqui, ó. Se eu tiver uma corrente grande aqui, uma corrente bem grande, eu vou ter uma resistência pequenininha. Isso é uma relação que a gente pode associar, que são inversamente proporcional, isso, claro, quando eu tenho uma DDP constante. Tá bom. Assim, se uma pessoa com pele molhada, ó, então a pele molhada que a gente tem de 1000 ohms. Então, vou grifar até essa informação porque ela é importante, ó, 1000 ohms para a pele molhada. E receber, ao tocar nos dois polos de uma tomada de 120 volts, poderá vir a falecer em virtude de uma fibrilação cardíaca? Bom, vamos aplicar a equação. Então a gente usa aqui vamos colocar o padrão da nossa letrinha aqui, a gente pode falar que U é igual a R vezes I. Veja que se a gente tem uma DDP de 120 volts, primeira lei de Ohm, tá? E uma resistência de 1000 ohms, eu vou ter uma corrente que vai ser I igual a 120 sobre 1000. Isso aqui também pode ser conhecida como 120 miliamperes. Afinal, né, o mili é a divisão em 1000 partes. Então, quando eu considero que a corrente dele é de 120 dividido por 1000, em outras palavras, a gente pode definir que essa corrente é de 120 miliamperes. Porém, o que a gente precisa entender, né? Responder a pergunta, porque ele não perguntou exatamente qual o valor da corrente. E sim a pergunta da questão, ela é a seguinte:
A pessoa pode vir a falecer em virtude de uma fibrilação cardíaca? Veja, em correntes superiores a 100 miliamperes são extremamente perigosas, podendo causar a morte da pessoa por provocar contrações rápidas e regulares. Esse fenômeno é chamado de fibrilação cardíaca. Então a resposta dele, respondendo aí a pergunta, é sim. Aí a resposta é sim, pois pois a corrente está no intervalo, a corrente está tem um valor, é maior do que 100 miliamperes, é maior que 100 miliamperes. Isso daqui também, ele implica, e ela é menor também nesse caso, né, do que 200 miliamperes, que não causam a fibrilação. Então a pergunta dele é, em virtude de uma fibrilação, se a gente respondendo é, é, nessa solução, valores maiores que 100 miliamperes e menores do que 200 causam essa fibrilação e a pessoa pode vir a morrer. Então ela é maior que 100 miliamperes e eu vou complementar e menor que 200 miliamperes, que é uma outra forma, a pessoa pode morrer, mas não por conta da fibrilação. Tá bom? Então a gente responde assim essa questão como tranquila, né? Mas usando a chamada lei de Ohm, que é um tema muito importante para você estudar aqui. E eu espero que você tenha entendido a solução. Se você entendeu, deixe seu like aqui. Se ficou com alguma dúvida, deixe seus comentários que a gente vai poder te ajudar de uma maneira mais interativa. Grande abraço e até a próxima. Valeu!